Boa noite. Ajuste fiscal com desajuste político. O governo enfrenta dois graves problemas para equilibrar suas contas. E até agora não tem conseguido resultado satisfatório. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Jogo do Poder, com a presença do economista Almir Hockenbach. Mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Trevisan. É um prazer estar de volta. É um prazer também tê-lo aqui de novo discutindo as coisas da economia, que tem pitadas políticas importantes. E o senhor está voltando de uma viagem aos Estados Unidos e cai numa realidade talvez até pior do que a que o senhor deixou pouco tempo atrás antes de viajar, né? Com certeza, né? E o que entristece muito é que nós temos uma condição de riqueza do país exuberante e não há como esse país aproveitar de maneira adequada e em favor da sociedade a reversão dessa riqueza natural em riqueza material para o bem-estar da sociedade brasileira. E às vezes é importante que se afaste um pouco do país para ver um pouco de fora para dentro, que se ouça as opiniões e avaliações estrangeiras para a gente chegar a ter um impacto do que realmente acontece aqui no Brasil, né? E na verdade, quando a gente observa e compara essas diferenças, e daí você passa a observar o tamanho desse impacto, essa questão entristece muito a gente, né? Porque, sobretudo, a gente tem um sentimento em favor do país muito forte, e que é o bem da sociedade brasileira. Mas quando você compara decisões de governo aqui no Brasil e fora do país, especialmente nos chamados países desenvolvidos, a diferença é muito grande, é uma infraestrutura fantástica que, se a gente continuar como estamos, vamos chegar lá talvez daqui a 150 anos. E o senhor esteve nos Estados Unidos, que é um país que está conseguindo sair de uma grave crise a partir de 2008, que tem sofrido bastante, mas tem conseguido contornar essa crise, Sim. Principalmente nos últimos 2 anos, né? E contornou com muita competência. O Brasil, a exemplo de outros países, inclusive o Brasil, ele foi vítima da especulação financeira. A bolha imobiliária dos Estados Unidos, que afetou a Europa e afetou em grande medida o mercado comum europeu, afetou também o Brasil, apesar de que o presidente Lula, num determinado momento, achou que aquilo era uma amarelinha. Na verdade, nós estamos vendo que hoje, diferente do que se imaginou lá atrás, é uma tempestade financeira que está prejudicando muito tanto o governo como a sociedade. Se não for um tsunami, Marolinha está muito longe de ser. Resumindo, nós estamos agora pagando a conta de uma avaliação equivocada lá atrás, né? Exatamente isso. E essa conta, como ela demorou a ser reconhecida em seu tamanho, em sua importância, o preço hoje é muito mais alto do que a gente poderia ter pago lá atrás. Nós estamos com uma dívida pública gigantesca, com um custo altíssimo dessa dívida e sem perspectiva de investimento a curto prazo, né? Exatamente. Está faltando dinheiro. Para tudo, né? Para tudo e para todos. E nessa falta de dinheiro, nós temos aí, por exemplo, nessa semana, o governo, quando tentou, pelo menos, anunciar uma mudança no regime da Petrobras, que é um dos eixos da nossa economia, da exploração do pré-sal, a presidente Dilma Rousseff já gritou que não aceita qualquer tipo de mudança. Só que a Petrobras não tem como participar mais desse tipo de exploração, porque não tem dinheiro. Exatamente. E essa intervenção política dentro de uma empresa da importância da Petrobras, ela é danosa para o país. A presidente Dilma, o que ela tem cometido nos últimos tempos, especialmente no ano 2015, são apenas um equívoco atrás do outro. A equipe econômica também não sabe o que faz. E quando faz alguma coisa, faz errado, apresenta algumas saídas repletas de equívocos. O senhor considera, por exemplo, as MPs do ajuste fiscal equivocadas? Muito equivocadas. O que nós temos a dizer sobre essas MPs, né? No final do ano passado, o Planalto encaminhou para o Congresso Nacional 2 MPs, a 665 e a 664. A primeira a ser votada foi a 665, né? E essa MP, qual era o objetivo dela? Ela tinha por objetivo conter gastos sociais, dificultando a obtenção de benefícios tais como o seguro-desemprego, o abono salarial
e a pensão por morte. É uma afetação ao bolso dos mais pobres. Mesmo assim, no dia 6 de maio, essa MP 665 foi aprovada no dia 6 de maio, através de votos dos chamados representantes do povo. O Congresso apoiou, e inclusive com a ajuda de partidos que deveriam ser oposição. O DEM seria um deles. Foram votos decisivos do DEM para garantir a vitória do governo. E alguns do PSDB também, né? Alguns 5 votos? Não, PSDB não. Agora, do DEM sim. O DEM teve uma participação muito forte nessa votação. E agora, significa que o governo, a partir desse momento, sentiu-se fortalecido para a outra MP também aprovar, só que aí veio um aspecto que ele não esperava. A reação da própria base aliada. Exatamente. Até do próprio PT, né? PCdoB e tudo mais. Foi agora, na última quarta-feira, dia 13, a votação da 664, que colocou nas cordas, eu acho, pelo resultado da eleição, coloca nas cordas de maneira definitiva o governo Dilma. E reduziu de maneira dramática a possibilidade do chamado ajuste fiscal tão pretendido pelo ministro da Fazenda, né? Os deputados apresentaram, nessa medida, na forma de emenda, um fator previdenciário alternativo. Foi uma espécie de contrabando, não estava bem na pauta, mas eles colocaram, praticamente extingue o fator previdenciário, né? Exatamente, ele abre uma nova opção, né? Ele abre uma nova opção e aí o trabalhador tem condições, se ela for aprovada no Senado e depois ratificada por consenso do Poder Executivo, o que ela cria também, do outro lado, uma intrincada disputa política a partir daqui, né? Porque a Dilma diz que vai vetar essa emenda dentro da medida 664. Eu acho que ela não tem poder político nesse momento para tanto. Se vetar, vai derrubar o veto, o Congresso certamente. O Congresso deve derrubar, porque pela declaração do presidente da Câmara e do presidente do Senado, Renan Calheiros, ele está dizendo, afirmando publicamente, que essa medida provisória 664 passa também no Senado. Porque basicamente o que vai acontecer? O trabalhador, a mulher que tiver 30 anos de contribuição, mais a idade, somando os dois, a idade mais os anos de contribuição, chegar a 85 anos, e o homem 95 anos, ele vai ter aposentadoria integral, vai voltar ao modelo anterior àquela mudança promovida no governo Fernando Henrique Cardoso, que criou o fator previdenciário. Exatamente. É a chamada regra 8595. Exatamente. Pela avaliação que eu fiz, veja bem, eu vejo que pode haver aí uma redução do tempo de serviço para alguns, não para todos, porque é uma combinação de contribuição com idade. Para algumas pessoas pode haver uma redução do tempo para ele solicitar a aposentadoria de até 5 anos, não mais do que isso. Mas é importante, né? É importante que no caixa do governo faz uma diferença enorme. Faz uma diferença bastante grande, né? E as outras medidas que o governo pretende adotar, pode realmente vir a solucionar o problema de caixa? Por exemplo, no domingo, a presidente Dilma Rousseff, né, nesse domingo, reuniu-se com o ministro e pretende cortar 80 bilhões de reais do orçamento. Seria suficiente ou mais um chute que o governo está dando? Eu acho que está chutando lá. Primeiro porque ela não tem nenhuma condição, nesse momento, de economizar tanto dinheiro assim. Para ela ter uma economia, uma redução de gastos dessa magnitude, o que ela precisa fazer, e não tem coragem, não vai fazer, seria uma redução do número de ministérios. Primeira questão, a primeira coisa a ser feita nesse momento é trabalhar um pouco o desmonte de Brasília. Precisa ser desmontado. É uma capital que custa muito caro para o país. Talvez ela tenha que fazer isso porque o Congresso, a Câmara dos Deputados mais precisamente, pretende votar ainda este mês a medida que obriga o governo a reduzir para 20 o número de ministérios, né? Mas seria suficiente? Realmente seria uma redução significativa? Sim, seria importante. Eu acho que é um bom começo, porque essas medidas que estão sendo tomadas, medidas laterais, não têm nenhum significado econômico. Com relação à questão da Previdência, voltando lá, veja bem, segundo a Previdência Social, no período de 2000 a 2013, o fator previdenciário significou uma economia de 57 bilhões de reais.
O que estamos falando de 13 anos, tá certo? Certo. 2000 a 2013. Bom, a meu sentir, essa economia de 57 bilhões em 13 anos tem pouco significado anual. É menos de 4,8, 4,9 bilhões. Não chega a 5 bi. Por mês. É muito pouco dinheiro. Aliás, por ano, né? Exato, por 5 ano. bilhões por ano. Por ano. É. Então, veja bem, o que nós temos que considerar? De outro lado, nesse mesmo período, de 2000 a 2013, a dívida pública custou para o país a fabulosa quantia de 1 trilhão 446 bilhões e 500 milhões de reais. Essa economia com o fator previdenciário é insignificante diante de todo o volume de dívida do país. Do que se gasta com juros. Então, aonde tem que mexer para dar um bom resultado para o país, eles não mexem. Porque a questão é de natureza financeira. Vamos falar sobre essa questão da natureza financeira, que é muito mais grave, que é muito mais ampla, no próximo bloco. O Jogo do Poder volta daqui a pouquinho. Até já. Voltamos com o Jogo do Poder. Hoje a nossa conversa é com o economista Almir Hockenbach. Nós falávamos no bloco anterior sobre as condições em que o governo está criando o ajuste fiscal e as prioridades que ele está adotando, que na realidade não atingem o problema principal. Ele está tomando medidas no varejo quando o atacado está sendo deixado de lado. A questão da Previdência, que traz um custo social altíssimo, mudanças no seguro-desemprego, auxílio por morte, enfim. Tudo isso o governo tem tratado como se fosse a solução de todos os problemas. E realmente não é a solução, né? Não, não é. Veja bem, o fator previdenciário, repetindo, o fator previdenciário economizou em 13 anos 57 bilhões. Nesse mesmo período, o custo da dívida, custo com juros da dívida, apenas juros da dívida, custou o país 1 trilhão 446 bilhões e 500 milhões de reais. Então cabe aqui uma pergunta. Qual é o maior problema do Brasil? O gasto com previdência ou o gasto com juros da dívida pública? É isso que nós precisamos resolver. Agora, enfrentar os banqueiros, esse governo tem condições, tem coragem? E teria condições políticas de fazer isso? Não, né? Não, eu acho que ele, governo federal, não, mas um pacto federativo dos senhores governadores encalacrados na dívida pública, com certeza daria muito certo. Mas haveria ambiente político para discutir esse pacto nesse momento? Haveria. De fragilidade completa do governo federal? Porque o que nós temos que discutir é a construção de um pacto federativo de forma a equacionar de maneira adequada a dívida pública e com esses dois ingredientes, pacto e projeto, o que nós temos que ter em mente é a necessidade do país de restabelecer o vigor financeiro do setor público que está quebrado e que quebra o povo. Mas como fazer isso hoje, se cada estado, por exemplo, está com o seu problema e nós vejamos aqui a situação do Paraná, que é gravíssima. O Paraná hoje não tem dinheiro para nada. Enfrenta greve em vários setores, greve de professores, servidores públicos ameaçando também entrar em greve em várias áreas, comprometendo de forma muito grave o funcionamento do Estado. E outros na mesma situação. Na Bahia não está muito diferente, Rio Grande do Sul, São Paulo, até que é o estado mais rico, já começa a enfrentar dificuldades. Cada um na base do salve-se quem puder, costurar esse pacto hoje é difícil, porque, como diz o ditado popular, em casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Exatamente. Mas ainda existe uma saída. Quando eu falo em equacionamento da dívida, há que se considerar alguns problemas que afetam as finanças de todos os estados brasileiros, né? O que nós temos? É uma transferência monumental de recursos dos governos estaduais a título de pagamento de suas parcelas mensais da dívida do Estado que está na barriga da União. No cômputo geral, os governos regionais estão obrigados a transferir para o governo federal, na média, 14% da receita corrente líquida.
Aí está a falta de caixa dos governos regionais. O que é tema, inclusive, de uma disputa judicial grande. Exatamente. O Rio de Janeiro, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro já disse que não vai pagar mais e começa essa briga. Exatamente. Agora, o que nós precisamos, antes de estabelecer essa rivalidade entre entes federados, o que nós precisamos é estabelecer um projeto que permita a construção desse pacto, através dos governadores. Cada governo de estado tem 3 senadores. A junção não de todos, mas de 20 governadores, o que eu acho extremamente possível, já estamos falando de uma bancada no Senado de 60 senadores. É uma bancada forte para fazer um enfrentamento na devida conta com os especuladores. Essa é a saída. Porque estados e municípios reclamam o seguinte, o governo federal age hoje quase que como um agiota em relação às suas unidades. Centraliza, recolhe o dinheiro, gasta mal e, por consequência, quebra quem está embaixo. Né? Exatamente. E transfere para quem está embaixo as obrigações de atender em educação, em saúde, transporte, uma série de questões, transporte escolar, que os municípios do estado estão obrigados. Mas ele suga o caixa, primeiro ele chupa o caixa dos governos regionais, através da exploração pela especulação financeira, em termos de taxa de juro, e isso tudo enfraquece o país. Como tenta fazer até em relação aos próprios empresários, que já sofrem bastante com a carga tributária, e o governo, agora voltando um pouco à questão previdenciária, tenta fazer com que os empresários banquem o custo do empregado que ficar em auxílio-doença, auxílio-acidente de trabalho, até 30 dias. Hoje, 15 dias a empresa paga, o resto vai para a Previdência. O governo não, quer que durante 30 dias o empresário pague também essa conta. Então, é mais um exemplo de que ele quer transferir o seu descontrole para os outros. Exatamente, né? Ele quer horizontalizar o descontrole que é seu e que está verticalizado em Brasília. Né? Um peso maior para as empresas, como já um peso muito grande para os estados e municípios. Só que o governo não senta para discutir isso, ele não está disposto a debater esse tipo de questão, né? O que ele tem feito, vamos dizer, em relação a essa questão do ajuste fiscal, é um projeto extremamente ruim para o país e que não vai resultar em nada, né? Por exemplo, no início se falou numa perspectiva de construir um superávit primário da ordem de 60 bilhões de reais. Essa era a previsão do ministro. Isso é uma fantasia. Eu fiz alguma avaliação sobre o que era possível. Estava abaixo de 15. Hoje eu estou dizendo que o ajuste não passaria de 4 a 4,5 bilhões. Muito pouco. Muito pouco. Não Muito representa pouco. coisa nenhuma, né? Então veja bem, de outro lado, a medida provisória 664, que altera os benefícios previdenciários, ela vai representar, vamos dizer, um aumento de gastos obrigatórios da ordem de 18 bilhões por ano. Só essa alteração na Previdência. Então significa dizer que é um palácio querendo estabelecer um projeto que a sociedade desconfia e a Câmara querendo fazer uma concertação a partir do impedimento de que se explore ainda mais o povo brasileiro. Um ato de defesa, embora com interesses políticos, Sim, claro. Às vezes até espúrios, mas é um ato de defesa do trabalhador que a gente não sabe também de que forma o governo vai conseguir controlar isso. Se o governo está quebrado, não consegue reduzir o mínimo de despesa, porque não tem apoio político, imagina como ele vai fazer para que haja uma retomada do crescimento do país. Inclusive, o FMI acaba de anunciar que o Brasil vai perder até o final do ano o posto de 7ª economia do mundo. Vai para, provavelmente, o 8º lugar, sendo ultrapassado pela Índia. Realmente, notícia ruim é o que não para de acontecer, né? É verdade. Veja bem, eu vou voltar naquele tema dos gastos do governo e seus 39 ministérios. Eu fiz aí um levantamento de quanto custa para o contribuinte esses ministérios, junto com o Poder Executivo. O gasto, no ano passado, importou em 611 bilhões de reais. E nessa despesa, como na despesa dos pagamentos dos juros, ninguém mexe. Aí está. Esse é o problema, que pela sua grandeza, mostra que está nele a solução. O argumento do governo é que se mexer nos ministérios,
ele vai atrapalhar as condições de investimentos, que praticamente hoje já estão nulas, né? Atrapalhar o que não tem, né? Exatamente. Atrapalhar o que não existe, né? Exatamente. E que, se acabar o ministério, vai ter que criar secretarias. Da mesma forma, vai acabar tendo a estrutura administrativa, burocrática, com seu custo. Exatamente. Não vai ser fácil resolver isso. Não vai, não. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre as medidas do governo para tentar conter a crise, o que não está fácil. O Jogo do Poder volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jogo do Poder, conversando hoje com o economista Almir Hockenbach sobre os problemas que o Brasil enfrenta com a sua crise econômica e também com a sua crise política neste momento. Nós falamos, antes do intervalo comercial, o tanto que o Brasil gasta com a sua dívida pública. Normalmente, o telespectador em casa que não tem todos os números deve pensar, o Brasil gasta, mas todo mundo gasta. O mundo todo está em crise. São os efeitos da crise internacional. Não é bem assim, né? Não. Tem país aí que gasta muito menos e que tem um resultado da economia muito melhor. Apesar de dever muito mais, né? Dever muito mais, porque ele sabe controlar a sua dívida e sabe renegociar a sua dívida, né? Exatamente. Com esse propósito, eu fiz uma análise e uma comparação da dívida brasileira com a dívida americana. Quais foram os números que eu encontrei? A dívida pública brasileira bruta total somou, no final de 2014, 3 trilhões 252 bilhões de reais. E pagou juros de 414 bilhões de reais. Apenas juros da dívida pública, no ano passado, custaram 414 bilhões de reais. Ora, a dívida pública americana fechou o ano passado em 52 trilhões e 500 bilhões de reais, valor equivalente em reais. E pagou juros de 129 bilhões. Um juro 10% que o Brasil paga. 0,25% de juros é o custo da dívida americana e 12,75% foi o custo médio da dívida brasileira. Para que o telespectador possa entender bem. Por que isso? Porque o governo americano pega um dinheiro e paga muito, mas muito menos pelo dinheiro que ele acaba injetando nessa economia via empréstimos. Exatamente. A esse propósito, nós temos as reservas brasileiras, que estão depositadas em bancos americanos. O Brasil tem lá 362 bilhões de dólares, equivalente a 1 trilhão e 86 bilhões de reais depositados em bancos americanos, que é o total das reservas brasileiras depositadas no exterior. O Brasil recebe, por essas reservas, 0,25% de juro ao ano. Por esse motivo, ele recebeu, no ano passado, 2,7 bilhões de reais. Né? E pagou 414. Não faz sentido. Analisando o significado desses números, o que nós temos? A dívida pública americana é 16 vezes maior que a dívida brasileira. 16 vezes. E paga 3,2 vezes menos juros do que paga o Brasil. Em 2014, a dívida americana pagou juros de 129 e a brasileira 414. O serviço da dívida brasileira em relação à dívida americana é 37 vezes maior do que a dívida americana. O serviço, os juros aplicados, 37 vezes mais nós pagamos de juros. Não faz nenhum sentido, gente. E sobre o PIB, que é a grande comparação que a mídia sempre faz, né? Quanto que nós devemos sobre PIB? A dívida brutal americana, de 52 trilhões, corresponde, sobre o PIB americano, 0,2%. E a nossa dívida corresponde, sobre o nosso PIB, 7,5%. Que é altíssimo, quase que um recorde, né? No mundo é quase um recorde. Mas isso já tem um histórico dessa dívida que vem de décadas e tudo mais, que acaba chegando a um ponto que fica quase insustentável, né? Mas mesmo assim teria que ser melhor administrada. Isso o governo não tem conseguido fazer.
Não, ele administra de maneira muito irresponsável. A propósito é o seguinte, com relação a esse ano, eu fiz algumas projeções de números e construí um cenário. Então, o que pretende o governo? O governo pretende, aí no pacote econômico, produzir um superávit primário de 60 bilhões, não vai dar 10. Não vai dar. Agora, a construção desse superávit tem importância diante da dívida ou não? Vamos dizer que ele conseguisse um superávit de 30. Os juros que estão projetados, a despesa com juros da dívida neste ano vai custar para o país 440 bilhões. Ele não vai conseguir bancar 10% sequer do serviço da dívida. Não vai. Com todo esse sacrifício imposto aos brasileiros. Então, o que eu digo é o seguinte, eles estão tão equivocados na condução da política econômica, especialmente da política monetária, que eles estão jogando fora o milho e correndo atrás do sabugo. Isso é o que eu observo no resultado do encaminhamento dessa política econômica assim tão equivocada. Então, baseado em que o ministro Joaquim Levy, por exemplo, disse que 2016 já será um ano com uma economia em franca melhora, que esse ano vai ter recessão, não tem como fugir disso, e que 2016, uma projeção de crescimento até de 2%, que eu acho extremamente otimista, acho muito pouco provável que vai acontecer. Eu queria e desejava que ele estivesse correto, mas ele está extremamente equivocado. Ele está construindo um mundo de fantasias. E a propósito, eu acho o seguinte, ele está tão equivocado que ele vai ter surpresas com os resultados a partir de julho, agosto. Ele vai ver que a saída que ele está apresentando não faz nenhum sentido com a realidade econômica. E eu acho que ele vai pedir para sair do ministério. E que hoje é a grande arma do governo, a arma até política, e usa até como escudo. A primeira coisa que o governo diz é o seguinte, olha, vamos aprovar aqui, porque senão o ministro Joaquim Levy vai pedir para sair, e a nota de risco do Brasil vai despencar, e o Brasil vai entrar numa crise muito pior. Como se os brasileiros tivessem culpa direta sobre isso. Não tem. As questões políticas até têm que ser resolvidas no Congresso com o próprio governo. Mas essa tem sido essa arma, quase que uma chantagem feita pelo governo, embora não tenha dado resultado político até agora. Né? Exatamente. E a crise é tão forte, é tão grande, que esse imbróglio político atrapalha tudo. E a presidente não tem liderança para conduzir politicamente. Mais do que a presidente, o próprio Partido dos Trabalhadores perdeu as completas condições de governabilidade. Exatamente, eles perderam o rumo. Então, estabelecer um projeto de concertação nacional, você precisa de lideranças fortes. E nesse momento o país também tem uma crise de lideranças, né? Do ponto de vista das reformas que o país precisa e que o povo deseja, são 3 reformas fundamentais. Nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma institucional e nós precisamos estabelecer uma reforma econômica para conseguir ganhar força para estabelecer um programa de crescimento econômico. E talvez seja exatamente nessa ordem. Sem a reforma política não se consegue o resto. Não se consegue nada. É muito difícil. Bom, vamos aguardar os próximos episódios. A gente vai voltar aqui conversar no Jogo do Poder sobre as novas fases da crise política e econômica aqui do Brasil. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no Jogo do Poder. E espero que um dia nós possamos aqui discutir programas bons e que esse país ganhe um novo rumo. Boa noite. Todo mundo espera isso. O Jogo do Poder termina aqui. Que você tenha um excelente final de noite e que tenha também uma ótima semana. A gente se vê de novo no próximo domingo, às 11h30 da noite. Até lá!